Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, né? Professora Márcia. Professora Alessandra, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um conteúdo, reforçando a memória, buscando aí o nosso conteúdo de primeiro e segundos anos com os terceirões. Exatamente, aula 28.1, a parte da sintaxe, né? Período simples, parte 1. Vamos lá? Então, de olho aqui na tela, nós temos termos essenciais da oração. Exatamente. Você conhece tipos de sujeito e tipos de predicado. Olha a nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática da aula, mais um conteúdo para você armazenar no seu HD. Os termos essenciais da oração. As orações são estruturadas em torno de um sujeito e de um predicado, bem como nós já conhecemos aí desde o fundamental. Por isso são chamados de termos essenciais da oração. O sujeito é o elemento da oração sobre o qual se declara algo, enquanto o predicado é a declaração feita sobre o sujeito, que nós já conhecemos. Quem é o sujeito, quais são os tipos de sujeito que nós conhecemos, e aí também nós já estudamos sobre o predicado, quem é o predicado, como é que eu faço para descobrir dentro da minha oração o predicado. E aí, vamos embora aqui relembrando esse conteúdo que não é um conteúdo novo, né, pessoal? Já é algo bem conhecido. Olha só o exemplo aqui que a professora Márcia está colocando para vocês. José joga bola. Então, olha lá, nós temos José joga bola. Como é que eu faço para descobrir o sujeito de uma oração? O que vocês acham aí? Eu faço a pergunta ao verbo. Ai, professor, o que é o verbo, né? José joga bola. Quem joga bola? Automaticamente vem a resposta, José. E aí, quando eu encontro esse sujeito, eu vou fazer, ele vai ampliando, eu vou fazer a classificação. Se eu tenho José como sujeito, joga bola, o que é em terceirão? Sujeito e predicado eu estou falando, joga a bola é o predicado, correto? Então eu tenho José como sujeito e joga a bola como predicado Da oração. Então, dando sequência, então, os alunos homenagearam o professor. Isso, aqui a gente já consegue fazer uma análise. Por exemplo, eu tenho os alunos homenagearam o professor. E aí? Vocês que já conhecem, o sujeito já está colocado ali. Sujeito, os alunos. E homenagearam o professor. É o predicado da oração. Então, o sujeito é que eu declaro algo e aquela informação que eu declaro do sujeito chama-se o quê? Predicado. Então, quando eu falo assim, termos essenciais da oração, esse daqui é o sujeito e predicado. Tá bom? É a estrutura sujeito e predicado. Agora, os tipos de sujeito. Nós temos aqui, ó, a classificação de sujeito simples. Quando que eu tenho um sujeito simples? Quando apresentar apenas um núcleo, uma palavra principal. Quando que eu tenho um sujeito composto? Vai apresentar mais de um núcleo. Quando que eu tenho um sujeito elíptico? Aí você fala bem assim, sujeito elíptico, professora? Que nomenclatura é essa que eu desconheço? Elíptico. Aí você sabe assim, é a informação, mas através dessa informação que está dentro do predicado, dá para identificar quem é o sujeito. Exatamente, o sujeito oculto, né? Ó, o desinencial, porque a gente vai saber pela desinência verbal. Ele pode ser chamado de sujeito elíptico, sujeito oculto ou sujeito desinencial. Aí tem também o sujeito indeterminado. Exato, indeterminado. Esse sujeito, ele, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele também é conhecido como sujeito fofoqueiro, né? Por exemplo, falaram mal de você. Opa, ninguém quer se comprometer. Ninguém se compromete. Quem falou? Alguém falou, mas não se sabe quem. E aí nós chamamos de quê? Terceira pessoa do plural. Exatamente. Então, quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural e no predicado não dá para relacionar a algo, sujeito indeterminado. Mas ele também, o sujeito determinado,
ele vem na terceira pessoa do singular, mais o ser, mais o pronome ser. Exatamente. Tá bom? Mas calma, amadinho. Tudo por partes. Exato. Então, vamos lá. Agora aqui o sujeito simples, como já havia falado, é aquele que apresenta apenas um núcleo. Exatamente. Olha aqui os exemplos. Eu levei o meu gato para passear. E aí eu vou ler todos, aí vocês, ele já praticamente já está aqui classificado, né? Eu levei o meu gato para passear. Faça a pergunta ao verbo. E aí você encontra a resposta. Minha irmã levou o meu gato para passear. Nós levamos o meu gato para passear. Então, o sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Você faz a pergunta e já identifica. Exatamente. Vamos identificando cada núcleo do sujeito. Olha bem aqui o eu. Aqui eu tenho minha irmã. Qual é o núcleo? Irmã, que é a palavra principal. Tá certo? Sempre você vai marcar a palavra principal. Porque aqui na primeira e na terceira, nós temos um pronome. Aí fica bem fácil. E quando esse núcleo aparecer mais palavras, você vai procurar aquela que dá para fazer a concordância. Se eu tivesse colocado assim, minha levou meu gato, não fique assim estranho? Estranho, sem sentido. Então, ó, irmã levou o gato para passear. Opa, essa daí dá para fazer a combinação. Então, minha irmã, você pega a palavra principal. Cebolinha, o verbo entrega o sujeito da oração. Que fofoqueiro. Que né? fofoqueiro, né? Então, vamos lá então. Que só para vocês terem uma ideia aí. Sujeito composto. Se o sujeito simples é aquele que nós temos um núcleo apenas, quando nós falamos em sujeito composto, nós encontramos dois núcleos. Olha aqui. Ocorre quando há mais de um núcleo, dois ou mais. Quando há mais de um núcleo na frase, ou seja, mais de uma expressão representa os sujeitos que realizam a ação. Maria e João foram ao cinema juntos. Então, vejam, Maria e João foram ao cinema juntos. Eu não tenho apenas um núcleo, e sim dois. O cachorro e o gato brincam no jardim. Você lendo aqui, você já encontra, pelo conhecimento que vocês já possuem, você já encontra o sujeito composto, percebem? O cachorro e o gato. Então, o sujeito composto, eu tenho dois núcleos dentro da minha oração. Maria e João, cachorro e gato. Aqui, eu e você estudamos para a prova durante a tarde toda. Poderia ser Manuel, João, você e eu estudamos, ó. Olha o quantitativo, né? Já vai identificando, né? A lua e o sol e a lua aparecem no céu durante o dia e a noite. Sol e lua, núcleo do sujeito composto. Marcos e Carla prepararam um delicioso jantar para os convidados. Então, apresentou mais de um núcleo, eu tenho um sujeito composto. Só relembrando aí para vocês. E aqui, como a professora já falou, já relembramos, nós podemos encontrar de várias maneiras, sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial. Quando ele não aparece diretamente, mas você consegue identificá-lo através da oração. Por exemplo, levei o meu cachorro para passear. Quem que fala levei, né? Quem? Aí, ó, pela terminação verbal, seria? No caso, eu, né? O sujeito oculto, eu. Eu levei o meu cachorro para passear. Aí na segunda nós temos, levamos o meu cachorro para passear. Quem? Olha só, nós levamos. Viu só? Eu só tenho uma informação, mas através dessa informação dá para identificar quem é que faz a ação, tá certo? Quem é o sujeito. Por isso é a classificação oculto, elíptico ou desinencial. Lembra daquela brincadeira que a gente fazia sempre entre os amigos de amigo secreto, amigo oculto, que na verdade não tem nada de oculto? Sempre a gente descobre. Então é isso. E aí, partindo aqui para o sujeito indeterminado, não há uma expressão explícita, clara,
na frase para indicar quem foi o sujeito. Além disso, não se sabe quem realizou a ação, diferentemente do sujeito oculto, quando sabemos quem realizou. Para isso, o verbo aparece conjugado na terceira pessoa do plural. Aí, no caso, falaram mal de você. Vamos colocar assim, falaram mal de você. Eita, quem que falou? Sabe que alguém falou, mas quem? Né? Se eles, professora, mas eles não tá direcionado, sabe que alguém falou, né? Então aqui você vê a terminação verbal, né, na terceira pessoa do plural, tá certo? Terceira pessoa do plural, eu tenho a informação, mas não está direcionada. Então por isso que fica indeterminado. E aí seguem os exemplos aqui. Telefonaram várias vezes durante a tarde. Consegue perceber aqui, ó? Telefonaram, não se sabe quem. Dizem coisas boas sobre o novo restaurante. Viram você feliz no parquinho. Olha, às vezes você quer passear, quer ficar isolado. Alguém viu. Olha aí, viram. O professor, então, encontra todo mundo em todos os lugares, pessoal. Amanhã mandarão esse presente para nós. Escreveram isso de forma anônima na internet. Então, viu só? Então, todos aqui, os verbos estão na terceira pessoa do plural, mas não se sabe quem fez a ação. Oração sem sujeito, nós temos também o sujeito inexistente. Lembram? Relembram? Lembram os exemplos que a professora sempre colocava para vocês? Algumas orações não têm sujeito, pois a ação do verbo não é realizável por ninguém. Geralmente são orações que indicam algum fenômeno natural do clima, horários ou a existência de algo. Olha só, esfriou bastante ontem. Olha aí o verbo, né? Sempre o verbo impessoal. São 8 horas da manhã, ó, indicando que a questão de hora, né? Tempo. Havia alguns pacotes em cima da mesa. Cadê? Então, o verbo haver, no sentido de existir, né? Aí você já sabe, não tem plural e não tem sujeito. Apareceu os verbos na terceira pessoa, os verbos impessoais na terceira pessoa, já sabe que é sujeito inexistente. Agora, saindo do sujeito, vamos entrando na questão do predicado, né? Aquilo que se declara da ação do sujeito. Então, Maria lutou no final da semana passada. O que Maria fez? O que está declarando de Maria? Que ela lutou no final da semana passada. Então, é essa informação que eu tenho de Maria. Então, chama-se o quê? Predicado. Tipos de predicado. Vocês sabem que os predicados eles têm uma classificação. Lembram? Eu tenho o predicado verbal, eu tenho o predicado nominal e eu tenho o verbo nominal. Então vamos começar aqui pelo predicado verbal. O predicado verbal indica uma ação sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional, que é o verbo que indica ação. E aí, como é que a gente consegue provar isso aí? Cheguei hoje de viagem. Qual é o meu núcleo, né? Se é predicado verbal, você já vai direcionado Exato. ao verbo, vai identificando. Então, tem um verbo aí, o verbo chegar. Certo? Nós caminhamos muito hoje. Olha só, esse caminhamos está indicando uma ação. Então, ele é o núcleo do predicado verbal. O cliente perdeu os documentos. Ó, perdeu os documentos. Então, nós temos ali, qual é o verbo entre perder os documentos? Direcionado ao verbo perder, tá certo? Então, toda vez que indica a ação do sujeito, né? Lembrando que são com os verbos nocionais, aqueles verbos transitivos, os verbos intransitivos. Porque eles que vão indicar a ação, tá bom? Toda vez que aparecer verbo transitivo ou verbo intransitivo, já sabe que o predicado vai ser
verbal. Exatamente. Estranho, ele só usa o celular no banheiro. É conversa privada. Bem Olha aí, né? O que dá né? pra gente interpretar aqui dessa imagem com essas falas? Olha só, ele só usa o celular no banheiro. Então, esse verbo usar aí, ó, é o predicado verbal. É o núcleo do predicado. Aí, quando já tem no segundo balão, é conversa privada. Já aí, nesta parte que vai chegar daqui a pouco, eu não tenho verbo de ação. Mas qual é esse verbo, esse tipo de verbo? Vamos chegar lá, vão lembrando aí. Saindo do predicado verbal, pessoal, nós temos o predicado nominal. Esse predicado nominal ele necessita de uns detalhes para você conseguir encaixá-lo e identificá-lo na tua oração. Indica um estado ou qualidade sendo constituído por um verbo de ligação. Vão lembrando aí, pode até anotando no caderno, quais são os verbos de ligação que os senhores conhecem. E esse verbo de ligação que indica o estado e o predicativo do sujeito, que complementa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade. Exatamente, eu tenho até uma fórmula aqui para deixar aqui. Coloca aí para os meninos. Ó, um macete, né? Nós vamos deixar. Isso é importante para vocês, né? Certo? Essas dicas, os macetes. Tem o predicado nominal. Aí você coloca PN. Olha aí, predicado nominal igual. VL. O que é VL? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Sujeito. E na oração, você já vai chegar. Alan está feliz. Vamos dividir aqui, ó. Alan é o sujeito. Já dá até para classificar, né? Você já sabe que aqui eu tenho o quê? Alan, sujeito simples, porque eu tenho apenas um núcleo. Vamos colocando aqui. Está feliz. Olha aqui, essa aqui é o predicado da oração. Aí eu tenho um verbo de ligação, o verbo estar e PS. Feliz. Aí você diz assim, PS, mas o que é PS? É o predicativo do sujeito. Porque é uma característica, uma atribuição que está relacionada ao sujeito. Tá vendo só? Lembraram aí? E o verbo, e quando eu tenho um predicado nominal, eu posso, eu tirando um verbo de ligação, ainda continuo entendendo. Alan feliz. Exatamente. Tá certo? Aí, ó, fiquei exausta. Olha só. Já sabe que aqui o sujeito tá oculto, né? Esse aqui eu tenho um verbo de ligação mais o PS. Aí, pra lembrar, vamos lá. Vocês lembram lá do primeiro ano? Ser, estar, parecer, continuar, tornar e andar. São os principais verbos de ligação, tá certo? Ele continua antecioso comigo. Olha só. Continua, verbo de ligação. Esse antecioso tá ligado a quem? Quem que estava antecioso? Ele. Que é o sujeito, por isso que é o PS. Deu para relembrar aí? Você é bonita. E obrigada. Predicado nominal. Né? Então, será que ela quis elogiar? Será que ela quis, né? Vamos ver. Vamos que vamos, então. Agora temos predicado verbo nominal. O que é um predicado verbo nominal? Lá no predicado eu terei dois núcleos. Como assim, Amadinha, dois núcleos? Um vai ser ação e a outra vai ser estado. Beleza? Ó, Suzana chegou cansada. Então, você já sabe que Suzana é quem? O sujeito da oração. O quê? Sujeito simples, né? Se nós fôssemos classificar. Aí eu tenho chegou, que é a ação, vamos dizer assim, a ação, e cansada, o estado. Não repare a letra. Tá bom? Dá para entender aí? Então aqui, ó, apareceu então, ação e estado. Então os núcleos serão o verbo e o estado. Por isso que é PVN, tá? Predicado verbo nominal. Na segunda, terminaram satisfeito o trabalho. Aqui eu só tenho o predicado. Mas dentro do predicado eu tenho aqui, ó,
a ação e o estado. Então, eu tenho dois núcleos, a ação, indicando ação, e o outro indicando estado. Então, PVN também. Considerou a caminhada desagradável. Então, aqui, ó, considerou e desagradável. Uma observação, tá? Aqui já não vai ser PS. PS é o que mesmo, amadinho? Predicativo do sujeito. O que eu vou ter aqui? O predicativo do objeto, tá? O que é o objeto? Considerou o quê? A caminhada. A caminhada é o objeto direto. E desagradável está caracterizando o quê? A caminhada, que está completando o sentido do verbo considerar. Tá certo, amadinho? Então aí já é PO. Mas relaxa que vem mais. Com calma. Olha aí, gente. Garfield, você tem um mau hábito. Você deixa a porta da geladeira aberta. Eu estou tentando economizar energia. E aí ele responde, eu também, né? Então, o que dá pra gente interpretar aqui? Houve um duplo sentido, eu encontro os verbos aqui que eu estou trabalhando, o predicado ou não? Pense aí, gente. Vocês têm que analisar. Olha lá, Garfield, né, ele recebe a mensagem. Você tem um mau hábito, você deixa a porta da geladeira aberta. Eu estou tentando economizar energia. Eu também. Só para não ficar aí só na teoria, para vocês analisarem aqui. Certinho? Então, vamos que vamos. Aqui, nós temos o seguinte, mais outra. Então, vamos a praticar. Eita! Será que vocês, amadinhos, entenderam quando o sujeito é simples? Quando o sujeito é composto? Quando o sujeito é indeterminado? Isso. Tá? Vamos até fazer aqui, vocês estão aí sentados, prestando atenção na nossa aula e relembrando o que vocês já viram. Então, olha só, falamos aí sobre sujeito. Então, sujeito é alguém, né, de quem se fala, uma informação que se tem. Depois que eu tenho essa informação, eu sei que ele é classificado. E aí eu tenho sujeito simples. Quando é que eu tenho sujeito simples? Quando eu tenho a presença de um núcleo. Maria foi à escola. Quem foi à escola? Maria. Maria. E o sujeito composto? O sujeito composto apresenta mais de um núcleo. Como a professora falou, o sujeito simples só tem um. Então, se eu tenho Beatriz, Kedma, Lucas e Gabriela, chegaram cedo. Então, quem chegaram cedo? Beatriz, Lucas, Gabriela, viu só? Mais de um. Estou falando de mais de um. Então, sujeito composto. Exato. Saímos do simples, do composto. O que mais que nós temos? Nós temos também o sujeito indeterminado. Isso, aquele, né? Aquele sujeito. Aquele lá que a professora falou assim, fofoqueiro. Adoro, gente. Vocês sabem que tem... Ai, disseram, quando alguém chega... Ai, falaram isso, mas quem falou? Ah, eu não sei. Entendeu? Então, cabe certinho. Alguém disse, mas nunca se sabe quem falou o quê. Então, ó... bateram o meu filho. Imagina. Eita. Não quer morrer essa pessoa. Meu Deus. Então bateram. Quem bateu? Bateram meu carro, quebraram a janela da minha casa. Viram? Sabe que alguém quebrou. Mas dá pra saber quem fez essa ação? Não dá pra saber. Então você vai ver aí, ó. Quebraram a janela do carro. Presta atenção. Quem fez essa ação? Eles. Eles quem? Né? Não dá para identificar. Então, aí o verbo está na terceira pessoa do plural. Não esqueça. Agora, falando para vocês, também do sujeito indeterminado, na terceira pessoa do singular. Vamos lá. Com o verbo na terceira pessoa do singular, Amadinho, presta atenção. Somente com os verbos transitivo e indireto, preste atenção. Vocês lembram? Com verbos intransitivo ou com verbo de ligação. Como assim, amadinha? Vamos lá, presta aqui. Ó. Precisa-se de boas notas. Precisa-se de boas notas. Esse C aí
é chamado o quê? Esse daí é o índice, não importa, coloca assim, o pronome ser, mas só pela nomenclatura da gramática é índice de indeterminação do sujeito, porque ele que vai indeterminar o sujeito. O verbo lá é verbo transitivo e direto, aí que você, mas quanto que eu tenho verbo transitivo e indireto? Quando eu preciso de complemento com auxílio de preposição. Aí eu tenho o verbo transitivo e indireto. Então, ó, precisa ser de quê? De boas notas. Tá entendendo? De boas notas tá completando o sentido do verbo precisar. Aí eu falo que ele é o quê? Verbo transitivo e direto. E tá com o pronome ser. Beleza? Agora eu tenho lá outra com verbo transitivo, ou com o verbo intransitivo. Intransitivo. O que é o verbo intransitivo? Vocês lembram qual é o verbo intransitivo, gente? Assim, é com calma, tá? Tem muita informação para vocês, mas como quando se fala em terceiro ano, já é aquele bate-volta muito rápido. Então, o verbo intransitivo qual é? Olha, só aquele que tem sentido completo. O gato morreu. Pronto, já passou a informação, não precisa Entendeu? de complemento. Esse verbo morrer, ele precisa de mais alguma coisa para que ele tenha o seu sentido completo? Olha só, Maria vive. Pronto, Maria vive. Aí eu posso acrescentar o quê? Maria vive bem. Aí, transformando assim, vive-se bem aqui. Vive-se, tá o verbo intransitivo, mais o pronome si. Então, aí também é o quê? É o quê, Amadinho? Diga aí. É sujeito indeterminado. Queremos ouvir daqui. Falem. É isso aí, sujeito determinado. Aí, dando a sequência, falando lá, já foi sujeito simples, falou sujeito composto, o indeterminado. Agora aquelas que fala assim, oração sem sujeito. O que tem a ver essa oração sem sujeito? Se a estrutura da oração é sujeito e predicado, né? Aí a gente fala assim, eu preciso encontrar o sujeito, e aí vem uma nomenclatura dizendo que a oração... sujeito é a mesma coisa que sujeito, inexistente. E aí, terceiro ano? Diga aí pra gente. Fala entre vocês aí, o que é oração sem sujeito? Aí vocês vão lembrar dos verbos, né, impessoais. Quais são os verbos impessoais, né? Aquele que indica o fenômeno da natureza. Por exemplo, ventou bastante, choveu muito, amanheceu rapidamente. Nevou. Nevou. Não é esse caso mais, né? Vamos lá, neva muito na Europa. Isso, pronto. É nevar. Indica um fenômeno natural. Então, você, amadinho, é verbo impessoal. Vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Aí você tem também, né, o verbo haver no sentido de existir. Não tem plural e nem sujeito. Então, sujeito é inexistente. Tá certo? Então, há crianças no parque. Quando eu falo há crianças, ó, esse verbo haver aí tá no sentido de existir. Se eu trocar, substituir, na verdade, o haver pelo existir, aí já vai acontecer, vai ter sujeito e vai ter plural, ou seja, vai fazer a concordância com o seu sujeito. Existem crianças no parque. Beleza? Isso daqui para relembrar, porque agora é o momento de você praticar. Isso. Então, vamos à prática. Agora são vocês, vamos ver se vocês entenderam, compreenderam e relembraram aí os tipos de sujeitos. Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, falamos do sujeito, né? E também falamos dos predicados. Presta atenção. Predicado verbal, quando fala da ação do sujeito, quando o sujeito pratica uma ação. Quando fala predicado verbo nominal, vai falar da ação, no predicado vai ter ação e vai ter estado, tá bom? Quando fala só predicado nominal, o que eu vou ter? Vai falar do estado do sujeito. Então, aqui nós temos, né, na questão, o professor entrou apressado. Isso. O destaque indica o quê? Do jeitinho que foi colocado para vocês aqui, façam a análise, né? O professor entrou apressado. O que eu tenho aqui? Nós temos na letra A um predicado nominal, e aí você faz a tua leitura diante daquilo que você relembrou agora. Na letra B,
eu tenho um predicado verbo nominal, eu tenho um predicado verbal, um adjunto adverbial, ou nenhuma dessas alternativas se encaixam dentro daquilo que nós vimos? O que vocês acham aí? Dá pra gente virar um pouquinho com o colega, né? E aí fazer a minha análise. Não, é por conta disso, com base nesse conceito, eu tenho esta alternativa aqui. E aí? Vamos? Vamos, terceirão. Vamos, rabisca o caderno de vocês aí e aí façam a correspondência. O professor, se eu tiro aqui o verbo entrar, né? O professor apressado. Então eu tenho entrou, apressado, o que isso já remete a ideia aqui pra gente? Lembrando lá do tempo que vocês estavam num fundamental, né? Quando vocês tiveram contato, né? Com iniciando a sintaxe, aí a professora escrevia, o professor entrou, o professor entrou. Essa aqui era uma frase. Olha aí, o professor... Entrou. Aí a outra frase, o professor estava apressado. Ó, isso aqui dando uma... O professor... Estava apressado. Estava apressado. Agora pronto. Aqui eu tenho duas orações, né? O professor entrou e o professor estava apressado. Veja bem, na primeira, o predicado indica ação ou indica estado? Boa! Olha aí, o professor entrou, é o quê? É uma ação? Ou do estado? Muito bem, Vitória, arrasou, né? Ação, ó, entrou, pronto, ação, indica uma ação. Se eu tenho uma ação, predicado verbal, não é isso? Só tá falando da ação. Só tem um núcleo, que é o núcleo do predicado verbal, é o verbo, né? Agora vamos para a próxima. O professor estava apressado. Olha aí. Ó, estava apressado. Fala da ação do professor? Não, fala do estado dele. Esse apressado está ligado diretamente ao professor, não é mesmo? Então, esse verbo é de ligação, porque lembra quando a gente falou aqui que o verbo de ligação a gente tira da oração, mas mesmo assim a gente ainda continua entendendo. Não perde o sentido, ó. O professor apressado. Tirou o estava e ainda assim a gente consegue compreender com o que está esse sendo verbo, passado. né? O verbo de ligação, né? A gente pode tirar da frase, que não perde o sentido, tá bom? É verbo de ligação, liga o sujeito ao seu predicativo, que é o apressado. Agora, já deu essa pincelada, só que a frase, a oração, que é para análise, é o professor entrou apressado. E agora? Nós falamos, né, que no predicado nominal, eu tenho o núcleo que é o predicativo. Isso aqui é o núcleo, tá? Que é o estado. Mas vamos apagar, que agora eu vejo vocês. Isso. Já chegaram no denominador comum? Qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Letra Vamos lá? Letra B, amada. Aqui eu tenho dois núcleos no predicado, né? É o entrou, que é a ação, e o apressado, que é o estado, né? Que é o predicativo do sujeito. Muito fácil? Entenderam a situação? Entenderam, né? Então, bem bacana essa atividade aqui para fazer recordar a mesma coisa. Você chega, né, e fala assim: Amadinha, estou doente. Ó, faz análise. Fabiana está doente. Ó, outra dica. Aí eu tenho o verbo estar. Doente está ligado a quem? Fabiana. A Fabiana. Agora eu falo outra. Fabiana está no hospital. Será que esse está tendo o mesmo sentido da primeira oração quando eu falei Fabiana está doente? Fabiana está no hospital.
Quando eu falo doente, né? Aqui, ó, relacionada a Fabiana. No hospital. Fabiana no hospital. Esquisito, né? Esse está aí, é necessário estar na oração, lá no predicado. Porque esse está é o verbo intransitivo. No hospital, adjunto adverbial, que dá a ideia de lugar. Eita, professora, muita informação, porque né? Um conteúdo vai completar o outro. A gente começou, a gente já falou aqui de frase, você espera, opa, tem sentido completo, é frase. Frase, oração, e período. A oração, né? Ó, uma frase que gira em torno de um verbo. Isso é um conceito simples para você ir assimilando. E aí assim, pessoal, essa parte de sujeito, para vocês, ficou claro? Deu para vocês voltar aí na memória, né, e lembrar aqueles tantos exercícios que vocês praticavam? E aí falamos do sujeito, da sua classificação, e aí falamos também do predicado, que ele também tem a sua classificação, sendo ele verbal, como o próprio nome já diz. Predicado verbal. O meu núcleo vai ser um verbo, não é verdade? E o predicado nominal, o núcleo vai ser o nome. O nome. Lembrando que eu preciso recordar os meus verbos de ligação, né? Quando a professora Márcia colocou ali aquele macete para vocês, aquela, digamos assim, uma fórmula, uma dica, e aí é para você não esquecer. PN, predicado nominal, igual a quê? Verbo de ligação mais PS. Exatamente, o VL, verbo de ligação, e o PS, o predicativo do sujeito. E aí, através dessa prática, quando nós colocamos vamos à prática, você conseguiu identificar dentro daquela oração que foi colocada para os senhores. Ali eu tenho um verbo, e aí eu tenho o seu complemento que vai acompanhar, o que vai encaixar dentro do que foi dito para vocês, do que vem a ser o predicado verbo nominal, verbal, predicado só nominal, compreenderam? É isso. E como é que eu vou relembrar mais ainda? Praticando as atividades. É isso. Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retoma para a nossa revisão. Até lá. Tchau.